A culpa é de vocês. Tanto tempo você ouvir aqui, quando vem tem que falar tanta coisa, ver tanta gente. Então vamos lá. Vamos explorar o livro de Jó. A primeira coisa que chamou atenção é que uma vez eu estava lendo uma introdução que São Jerônimo fez na Vulgata Latina. Jerônimo traduziu a Bíblia para o Vulgata Latina no IV século, e Jerônimo foi até Belém para ficar com um professor judeu para ensinar hebraico para ele. E Jerônimo falava que quando ele ia traduzir o livro de Jó é tão confuso, é o livro do Antigo Testamento mais difícil de traduzir. Tem uma parte que diz assim: você teme a Deus, mas você pode ler em hebraico, você não teme a Deus. É trocadilho. Aquela famosa expressão, eu sei que meu Redentor vive, quando você vai ler ao pé da letra, você pode entender assim: eu quero a redenção enquanto eu estou vivo. Dá para ler dos dois jeitos. Eu sei que meu Redentor vive, eu quero a redenção enquanto eu estou vivo. Quando você vai lendo os versos seguintes. Quando Satanás fala o seguinte: tira tudo que é dele e vamos ver se ele abençoa Deus. Se ele abençoa ou se ele amaldiçoa. Então o livro de Jó, dizia o Jerônimo, ele é como se fosse um bagre. Sabe bagre ensaboado? Quanto mais você aperta, mais rápido ele escapa da sua mão. E o nome Jó? Tem várias propostas. Alguns autores, como Genesius, da gramática hebraica, acham que Jó significa o perseguido, o odiado. Há outro que diz que a palavra Jó significa literalmente aquele que volta, que se arrepende. Eu gosto de uma proposta colocada por Allwright, um assiriólogo, que diz que Jó seria a contração da frase Ayá Abum, que significa: onde está o meu pai? Iob, onde está o meu pai? E guarda esse significado. Onde está o meu pai? Você sabe que os nomes têm a ver com muita coisa da história da pessoa. Vamos abrir a Bíblia comigo em Jó, quando fala das pessoas, dos filhos de Deus indo até o céu perante Deus. Jó capítulo 1, versículo 6. Vamos ver se foi uma aposta mesmo. Jó capítulo 1, verso 6. Jó 1, verso 6. Posso ler? Jó 1, verso 6. A gente fala assim, vamos abrir e eu acessar a Bíblia, né? Que muitos vão no celular ali. Você em casa também aproveite e acompanhe, viu? Quem estiver assistindo de casa, pegue a sua Bíblia também e acompanhe. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ponto. No hebraico, normalmente a palavra que você usa como coordenação conjuntiva, ou é a palavra vav, é a letra vav. Se eu quero dizer, por exemplo, o rei e o cavalo, Hameler va-Hassus, o rei e o cavalo, vav. Só que aqui no hebraico não está a palavra vav, está a palavra gam, que eles traduziram por também. Pelo menos na minha tradução está assim: quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás perante eles. Essa forma como o autor do livro de Jó coloca, dá a impressão assim, como se fosse um monarca recebendo em seu palácio governantes de todas as províncias do reino dele. E os governantes vêm para trazer-lhe as notícias do reino, as indagações, os pedidos e os casos judiciais. E quando fala, e veio também Satanás entre eles, Gam Hassatam, esse também, Gam, é irônico. Não é e veio Satanás, veio também Satanás. Isso é irônico, é como se eu falasse assim, imagine que eu tenho uma empresa e tem um fulano de tal lá, Noraldino. E ele me roubou, todo mundo sabe, me tirou tudo, falou mal de mim. E quando eu recupero tudo, que eu faço a festa de inauguração, eu vou contar depois para a Cátia, falo, pois é, Cátia, Rodrigo não pôde, mas como foi a festa? Eu falo, estava todo mundo lá. Foi o pastor Marcelo, foi o Baracá, foi o Luiz e também o Noraldino. Vocês perceberam a ironia? Esse também o Noraldino, o que eu estou querendo dizer? Alguém que não era para estar lá. Não era convidado. Mas o que me chama a atenção é que tem um erro de tradução na Bíblia de muitos aí. Porque fala, e veio também Satanás. E na minha Satanás está com letra
maiúscula, como se fosse o nome próprio dele, mas não. Assim que escreve a palavra Satã em hebraico, ou Satanás. Satã. Só que, em hebraico, você nunca coloca um artigo antes de nome próprio. Não é correto em hebraico falar assim, o Rodrigo. Não existe isso. É Rodrigo. Não tem artigo antes. Mas no livro de Jó está assim, Gam, Ra, Satã. O Satã. Então não é nome próprio. É um título. Que na verdade o nome dele nunca foi Satanás. Isso foi um apelido que ele foi adquirindo ao longo da teologia. O nome dele não era Satanás. Alguns deduzem Lúcifer, mas tem um questionamento sobre isso, que é uma tradução do latim, não vou entrar no mérito da questão. Mas Satanás nunca foi o nome próprio dele no início. Foi um apelido que ele teve depois, mas no início... E por que o apelidaram de Satanás? Quando você coloca um apelido numa pessoa, o apelido tem algum... A menos que seja um apelido do próprio nome, Chico de Francisco, mas quando a pessoa tem um apelido, tem alguma coisa a ver com a história, né? O que é Satã em hebraico? Quando você vai no dicionário, Satã significa adversário, acusador, promotor judicial, advogado de acusação. Em aramaico seria Satana. Satana, em aramaico. Então, um advogado de acusação, um promotor, em hebraico bíblico, é um Satã, é um adversário judicial. Então vamos pegar a frase. Vieram todos os povos perante Deus e veio também o advogado de acusação entre eles. Mas que não deveria estar ali. Aprenderam? Agora vamos aprender mais uma coisa da cultura do Antigo Oriente Médio. Hoje, se eu tenho uma demanda judicial, eu contrato um advogado para pegar minha causa contra o fulano. Não existia isso naquele tempo. No período do bronze, ali na Mesopotâmia e toda a região, na época, eu estou falando da época de Hammurabi, ou até antes, não havia o profissional do direito como nós temos hoje. Isso é criação depois dos gregos, dos romanos. Como é que fazia então o julgamento? Se eu tenho uma causa contra você, eu vou até o rei ou o sacerdote, o chefe da cidade, o ancião, e como é que é o seu nome? Ellen. Eu tenho uma causa contra a Ellen. O que você tem contra a Ellen? A Ellen, sei lá, matou o meu animal, qualquer coisa. Se... É Ellen mesmo? Falei certo? Se o rei achar que eu tenho um caso na mão, ele fala, tá certo, vou oficializar a sua queixa. A partir de hoje, você é o Satã da Ellen. Ao invés de eu contratar um advogado de acusação, o juiz me nomeia advogado da minha causa. Porque eles partiam do pressuposto que ninguém defenderá a sua causa melhor do que você mesmo. E no dia do julgamento, a Ellen vem, o juiz vem, e eu venho como advogado de acusação. Ou seja, se vocês entenderam bem, no direito daquela época, o advogado de acusação era o próprio lesado. Ficou claro isso? E o juiz era ao mesmo tempo juiz e advogado de defesa dela. Em que sentido que era advogado de defesa dela? Ainda que ele a condenasse, ele ia condená-la a pagar uma pena pelo que ela fez, não pelo que ela não fez. Para que a pena não fosse maior do que o crime cometido. Então, o que um advogado... Então, se o diabo vai até Deus como advogado de acusação, ele vai ao mesmo tempo como lesado. E Deus pergunta para ele, Mi aí tabô, o que você faz aqui? De onde vens, né? Que eles traduziram como de onde vens. Que é uma expressão idiomática, você não devia estar aqui. Qual foi a resposta do diabo? Olha aí na sua Bíblia. De rodear a terra e passear por ela. Que resposta mais sem sentido? Não. Na expressão idiomática do Antigo Oriente Médio, rodear um lugar e passear por ele significa verificar que ninguém se opõe a mim. Era um exercício que os reis faziam para ver que ninguém estava opondo ao seu governo naquele lugar. Ele rodeava pelo reino e passeava, às vezes até disfarçado.
Querem 2 exemplos bíblicos? Quando Davi estava passeando pelo seu palácio e ele viu Betseba tomando banho. Deus, no jardim do Éden, passeava Deus pelo jardim na viração do dia. Passeava não é que Deus foi à Disney. Passeava significa verificar que ninguém se opõe a mim. Então o que o diabo está falando? Eu passei pela terra e observei que ninguém se opõe ao meu governo. A terra é minha, eu tenho o direito legal de estar aqui. E o Senhor está me tirando esse direito legal. Eu tenho um direito legal de estar aqui. E os advogados que estão presentes sabem que uma causa pode não ser moral, mas ela é legal. Concordam comigo? Há questões jurídicas que não são morais, porém são legais. Não é justo que o dinheiro fica com fulano, mas não adianta, juridicamente, ele passou a procuração, não tem o que fazer. Ele assinou os papéis, não consegue anular mais. O diabo não tinha o direito moral de estar no céu, mas ele tinha o direito legal, porque a humanidade, com toda a sua decisão pecaminosa, entregou o reino do mundo a Satanás. Legalmente era dele. E Deus contra-argumenta juridicamente. Por isso que deixou ele entrar. E Deus contra-argumenta juridicamente. Espera aí. Você viu meu servo Jó? Não basta o diabo ter a maioria, ele tinha que ter a totalidade. Adão e Eva caíram porque ele tinha totalidade. Os anjos não, porque foi 1/3. Enquanto houver um remanescente da terra, o diabo não pode arvorar a causa perdida. Por isso que depois do fechamento da porta da graça, Deus não permitirá que haja mártires. Deus falou, tem um remanescente lá, tem Jó. E os anjos e todos os seres vendo. Ele falou, mas Jó o serve porque o Senhor compra. Por amor ao universo. Deus fez uma coisa que ele talvez não precisaria. Ele deu satisfação. Ele falou, eu vou mostrar evidências da minha causa. Vocês não precisam aceitar pela fé que eu sou justo. Eu vou deixar que a história de Jó prove que eu sou justo. Pode punir Jó. Então Jó era não apenas o objeto da demanda, como o argumento que Deus precisava. Mas Deus não precisava que Jó e que você fosse perfeito. Deus não precisava que Jó e você fosse uma pessoa que não reclamasse. Deus precisava apenas que você não solte da mão dele, ainda como Jó não soltasse. Qual era o entendimento da época? Na época de Jó, entendia-se o seguinte: se você está coberto de coisas boas, é porque você é fiel e Deus te abençoou. Se você está coberto de coisas ruins, é porque você tomou uma decisão errada na sua vida e Deus está te amaldiçoando. A gente usa esse jargão até hoje. E os amigos de Jó, eles tinham essa teodiceia. Por isso eles não ajudaram Jó. Se Jó está passando por isso, algum crime ele cometeu. E não vamos ajudá-lo. Eu não vou intervir na educação do pai. Se a mãe está repreendendo o filho, eu vou ficar quieto. Deixa ela é mãe. Então eles não intervieram por respeito e acabaram fazendo uma coisa que me chamou muita atenção. Eu já contei essa história, talvez alguns ouviram, mas eu tenho que contá-la de novo, porque ela ilustra muito bem a posição dos amigos de Jó e talvez de muitos de vocês. Uma vez um paraquedista pulou de um avião e caiu, e o paraquedas dele enroscou numa árvore. E ele ficou enroscado, pendurado lá. E passou debaixo dele um crente indo para a igreja, vê a pregação do Rodrigo Silva. E o paraquedista, ei, amigo, por favor, que legal, ajude-me a descer. Ajuda. O senhor é paraquedista. Sou um paraquedista. Você me ajuda a descer, por favor? Ajudo. E outra coisa, o senhor pulou do avião que passou agora, que eu escutei o barulho do motor do voo. Pulei desse avião. Você me ajuda? Ajuda. Outra coisa, o senhor é da aeronáutica, né? Porque eu estou vendo aí o uniforme. Sou da aeronáutica. Aí tem mais coisa, o senhor também é um brigadeiro, né? Sou brigadeiro. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você é crente, né? Eu sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Ele falou assim, não, é porque você está falando um monte de verdade que não serve para nada. O problema dos amigos de Jó não é o que eles diziam, mas eram verdades que não ajudavam para nada. E eles praticavam uma coisa que os alemães que deram o nome para isso. Agora vai ficar complicado para ela traduzir ali. É uma palavra em alemão, você vai ter que talvez... Schadenfreude. Eles leem leitura labial? Schadenfreude. É uma palavra alemã. Schadenfreude. Essa palavra não tem tradução em português. Uma tradução ao pé da letra, Schaden,
Freude é alegria, coisa boa. Schaden é uma desgraça. Assim como nós brasileiros demos nome para um sentimento, saudade, que os americanos não deram, nem os espanhóis, os alemães deram nome para um outro sentimento que nós também não demos. Explica-se mais ou menos assim, já que estou falando de alemão, vou falar do Freud. Quando uma desgraça acontece perto de você e você não é atingido e sobrevive, você tem um mecanismo que te dá medo. Pode olhar, cada um de vocês. Você está com o seu filho estudando fora. Aí teve um acidente, uma explosão numa universidade. Na hora você pega o telefone e liga para o seu filho. A explosão foi no México, ele está na Argentina, mas você vai ligar para ele. É assim ou não é? Quando acontece alguma coisa, você fica com medo. Então, o seu inconsciente, para proteger você do pânico, o que ele faz? Ele cria automaticamente uma explicação na sua cabeça para te acalmar. Pode olhar, sempre que acontece uma desgraça, vem uma explicação junto. Você viu, a menina ficou estuprada outro dia ali, perto da Praça Raul Soares. Mas também ela estava andando de madrugada lá, né? Aqui não é hora de menina andar sozinha. Fulano de tal bateu o carro e morreu, ele e a família toda. Mas também ele era pé de chumbo, corria igual um louco. Quando você está dizendo isso, o que você está dizendo? Eu não corro, eu não ando de madrugada na Praça Raul Soares, então eu não vou ser estuprado, eu não vou morrer com minha família. Você está tentando criar uma salvaguarda para que aquilo não aconteça com você. Ia dar até um certo alívio. Como aquele ali fala assim, nossa gente, teve um acidente, matou várias pessoas, mas minha mãe sobreviveu. Schadenfreude. Até aí não é pecado, é humano, nós somos assim. O problema é quando nós, à semelhança dos amigos de Jó, exteriorizamos o Schadenfreude e começamos a dar explicações para as pessoas que não ajudam em nada. Eu percebi que muitas vezes eu consolei mais as pessoas chorando com elas e respeitando a dor delas do que dando explicações de plástico. Eu acredito na ressurreição, mas dizer isso na hora do funeral para alguém que acabou de perder a família, não é hora de recitar o credo. Chora com a pessoa. Não, mas Deus o tirou agora, porque Deus sabe que se ele ficasse vivo, ele ia perder a salvação dele. Faça um favor, se não tem nada para dizer, não diga. Muitas vezes a diferença entre a sua opinião e uma pizza é que a pizza eu pedi. Se não tem o que dizer, não diga. Haja, ore. Seja fiel pela Bíblia, não negocie princípios, mas ao mesmo tempo não julgue. Eu sei que é difícil conciliar esse paradoxo, mas ele é possível. Finalmente vem a resposta de Deus a Jó. Depois de tantas idas e vindas, Deus aparece a Jó de uma maneira inusitada. Abra a Bíblia comigo aqui em Jó, capítulo 39, só um minutinho. Jó 38. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os seus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Essa situação que é muito irônica no hebraico, é cômico. Por que Deus apareceu num redemoinho? Parece o Saci Pererê do sítio do Pica-Pau Amarelo. É irônico. Isso aqui é ironia no livro de Jó, é irônico, é engraçado. É como se Deus viesse, eu vou tentar traduzir a ironia, o engraçado para os dias de hoje. É como se Deus viesse numa motocicleta. Entendeu? E esse negócio, levanta e cinge os lombos, é uma expressão idiomática para, olha, arruma a roupa e vão dar um passeio comigo. Traduzindo ao pé da letra, é como se Deus falasse assim, levanta, troca a roupa e vão dar um passeio comigo. Monta na minha moto. Se fosse hoje, Deus apareceria numa motocicleta. Entenderam o sentido? Lembra que ele também apareceu, tinha um redemoinho lá no caso de Elias, mas o Senhor nem estava no redemoinho? E o que o texto hebraico dá a entender é que Jó monta no redemoinho de Deus e Deus começa a cavalgar com ele naquele redemoinho. E fazem pergunta, imagina agora, traduzindo em linguagem de hoje, se Deus montasse você numa motocicleta, e enquanto está correndo e você desesperado ali agarrado,
Onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Deus fez uma série de perguntas intelectuais para Jó. E depois que Deus falou tudo para Jó, o que Deus quis ensinar a Jó? Quem é você para discutir com um especialista? Irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa. Quando você estuda, faz mestrado, doutorado, se você tem um pouco de sabedoria, você vai ter que fazer duas coisas. Primeira delas, o inculto, o indouto, olha para as árvores e são só árvores. As plantas são só plantas, os pássaros são só pássaros. O especialista, o acadêmico, olha para as flores, elas não são só flores, tem muito mais do que isso. Tem muito mais elementos químicos ali. Os pássaros não são só pássaros, tem uma biologia muito profunda ali. Mas se você atinge o nível da sabedoria, mesmo sendo um acadêmico, os pássaros voltam a ser pássaros. As flores voltam a ser flores e você volta a ter a simplicidade da vida. Essa é a primeira lição do mundo acadêmico. A segunda lição do mundo acadêmico. Quanto mais você se especializa numa área, que você descobre quão ignorante você é. Quando eu ficava aqui em Belo Horizonte, eu aceitava fazer palestra de tudo. Hoje não. Hoje não. Está tendo um evento até no Catre sobre missiologia e crescimento de igreja. Eu não estou lá porque é da minha área. Vou falar da minha área. Tá certo? O que não é da minha área, eu nunca vou dar uma palestra sobre música. Então, por que você aprende isso? Porque você sabe que o especialista, ele sabe mais do que você. Ele sabe coisas que você não sabe. E ele vai fazer coisas que você não entende. Mas se você for inteligente, o que você faz? Confia e obedece. Eu não sou médico. Mas se eu vou ao médico, o médico fala assim, você tem que tomar isso aqui 3 vezes por dia. Se eu for inteligente, o que eu faço? Eu tomo. Mesmo sabendo que médicos erram. Se eu vou construir uma casa, mesmo sabendo que arquitetos e engenheiros erram, eu vou precisar de um arquiteto, de um engenheiro. Eu não vou arriscar eu construir minha casa por conta própria. Eu não entendo. Se eu confio assim em homens e mulheres que podem errar, por que eu não confiarei no especialista do universo? O que Deus mostrou para Jó foi isso. Jó, tem coisas que você não entende. Então é o seguinte, simplesmente descanse e deixa o especialista agir. Tá bom, Jó? Aí Jó responde, capítulo 40. Então, 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Acabou. O caso resolveu, vamos fechar Jó. Não acabou não. Olha o verso 6. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó e disse, cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. De novo, não acabou não. Monta na motocicleta, temos que dar outra volta. Mas Senhor, eu já admiti que o Senhor está certo. Quem é o Senhor para questionar? Calma, Jó. Eu respondi no macrocosmo. Mas e a sua vida? E quanto a você? Você disse que eu não entendo? Vamos ver se eu não entendo. Eu quero te mostrar outra coisa. E você sabe o que Deus mostra para Jó? Deus mostra 2 animais para Jó, que algumas Bíblias traduziram infortunadamente por hipopótamo e crocodilo. Mas no hebraico não é nem hipopótamo nem crocodilo. É um animal terrível chamado Behemoth e um outro chamado Leviatã. O que era o Behemoth e o Leviatã? O Behemoth é um monstro da terra que não existe na fauna. Na fauna. Não existe. É um monstro mitológico, o Behemoth. E o que seria o Leviatã? O Leviatã é uma serpente gigantesca do mar, mitológica, que desafiava a imaginação de todas as pessoas da antiguidade. E desde a época de Jó, esses 2 animais, um do mar, outro da terra, eram a representação máxima das forças do mal. Por exemplo, eu tenho aqui esse selo ugarítico que mostra o deus El combatendo a serpente de 7 cabeças que sai do mar. E pelo fato da serpente às vezes se apresentar com asas e com patas, ela é chamada tanto de serpente do mar como de dragão, ou Lotan em ugarítico, Leviatã em hebraico. Então, na época de Jó, o símbolo máximo do mal eram 2 animais terríveis, um do mar, outro
da terra. O Apocalipse também, quando vai mostrar, capítulo 13, não mostra as forças do mal, uma besta que sai do mar e outra besta que sai da terra. As raízes vêm desde lá de trás. E Jó percebe que Deus está lutando com esses animais, e agora Jó fica apavorado. Antes ele estava extasiado quando Deus perguntava: onde é que você estava quando eu coloquei as geleiras lá em cima? Olha as estrelas. Agora ele está apavorado, ele tem medo que nem Deus dê conta. E é interessante que agora parece que Deus sai até machucado disso. Jó tinha feito uma pergunta, capítulo 10, versículo 3 a 10. Quando Jó estava na ira dele, Jó talvez fez a pergunta que você está fazendo hoje. Olha o que disse Jó. Capítulo 10, versículo 2 em diante. É o último texto que eu quero ler. Pedirei a Deus que não me condenes. Faz-me saber o que o Senhor tem contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das suas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso, o Senhor tem olhos de gente? O Senhor vê como uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares do meu pecado? Isso aqui pode ser entendido de duas maneiras. É como se ele fala, lembra que eu falei que Jó sempre é dúbio? O Senhor está parecendo um homem que não sabe todas as coisas para ficar me punindo por um crime que eu não fiz? Ou opção B, o Senhor por acaso passa o que eu passo? O Senhor já sabe o que é ter a dor de ter sido estuprado na infância pelo padrasto? O Senhor sabe por acaso o que é a dor de ter fome e não poder comer? O Senhor sabe qual que é a dor de perder um ente querido e não poder fazer nada? Não, o Senhor não sabe, o Senhor vive a eternidade. O Senhor não sabe. Para o Senhor é fácil. Agora, no final do livro, quando Deus combate com os dois paquidermes, a resposta de Jó a Deus muda. 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Por que que os olhos de Jó só puderam ver a Deus no final? Eu digo a você, por quê? Porque Lutero dizia que os homens usam uma máscara para esconder o seu rosto. Deus é o contrário, ele usa uma máscara para se revelar. Ele é tão grandioso, tão poderoso, que a única maneira que ele tem de ser conhecido é se ele se diminuir. Como ele pode ir com você a algum lugar, Olívia, se ele já está em toda parte? Como ele pode pedir alguma coisa para Geilde se ele tem tudo? Como pode um Deus eterno sinceramente morrer na cruz do Calvário se ele é eterno? Tem uma forma. Se eu tivesse um carro caríssimo, e você precisa que eu ande a pé com você, eu posso deixar o meu carro na garagem e andar a pé com você. Eu não perdi o meu carro, ele continua sendo meu, mas eu não estou usando-o mais. Olha aquela foto ali. Deus saiu machucado da batalha. Você, por acaso, que já leu o livro Grande Conflito, já parou para imaginar que essa batalha machucou Deus? Ele não batalhou como Deus. Porque se ele batalhasse como Deus, não teria batalha, eu falei. Ou melhor, deixe-me corrigir minha frase. Ele não batalhou com o poder de Deus. Ele batalhou com o caráter de Deus. E ele saiu machucado. E esse machucado não vai ser temporário. Jesus vai ficar com o corpo eterno por toda a eternidade. Com o corpo mortal, humano. É isso mesmo. A Bíblia fala que em Cristo agora habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 1,14, Jesus não perdeu sua divindade e seus poderes, contudo o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Hebreus 2, verso 9, aquele que foi feito pouco menor que os anjos. Quando Cristo diminuiu, os anjos para falar com ele olhavam assim. Depois da ressurreição, os anjos para falar com Jesus vão olhar assim. Porque ele está menor que os anjos em estatura. Está na Bíblia. Ele passou a morte por todos os homens.
Hebreus 10, 5 a 7. Antes corpo me formaste. Hebreus 2, verso 9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando nós formos ao céu, nós não vamos ser iguais a Deus, mas nós vamos ter o corpo semelhante à glória de Cristo. A glória de Cristo vai ser semelhante à nossa. Está lá, ó, Filipenses 3, 21. Nós teremos um corpo semelhante, igual da sua glória. Cristo foi feito herdeiro do universo, sacerdote para sempre. Não por um tempo. Como é que ele vai ser sacerdote para sempre se não vai ter pecado mais? É porque ele vai ficar com as consequências do sacerdócio dele para sempre. Mesmo quando o pecado for extirpado, nele vai continuar, irmão anjo. Hebreus 2:11. Ele é nosso irmão. Efésios 4:13. Nós vamos atingir a estatura dele no céu. Ele ressuscitou com o corpo físico, comeu com os apóstolos, subiu ao céu no corpo físico. E a Bíblia fala que ele vai voltar assim como para o céu ele subiu. Ele voltará assim como subiu. Ele reina no céu num corpo físico. 1 Coríntios 15, verso 20. Ele é o primogênito dos que morrem e ressuscitam. Logo, a sua ressurreição não é diferente da ressurreição que nós teremos. Apocalipse 5, verso 9. Cristo vai ter as feridas no céu, porque quando João viu o cordeiro no trono, o cordeiro ainda estava degolado. E tem gente negando a divindade de Cristo. Ele estava na forma de Deus, mas ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus por sua causa. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. E quando ele volta para o céu, a Bíblia fala que o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome. Mas para que, Baracá, que ele tem que ter o nome de Deus se ele já era Deus? Se ele já era, por que ele tem que ter? É porque antes da cruz, Jesus era Deus por natureza apenas. Depois da cruz, ele é Deus por natureza e por honra ao mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. Por isso que mesmo sendo naturalmente Deus, ele precisa receber o título honorífico de Deus. Porque por minha causa e por sua causa, você que negligencia a sua salvação, ou reclama do seu problema, ele vai ficar para sempre preso a um corpo humano. Ele manterá o seu corpo pela eternidade. Quando em Apocalipse fala, eu não vi templo no céu, e ao mesmo tempo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. É uma contradição? Se no céu não tem templo, como é que João fala, eis o tabernáculo de Deus com os homens? É porque ele vai estar para sempre com o corpo dele junto ao nosso. Luiz e irmão Ângelo, vocês hoje precisam de uma cadeira por um pouco de tempo. A cadeira de rodas dele vai ser para sempre. A cicatriz que você tem que te incomoda é por um tempo. A dele é para sempre, porque ele vai ficar para sempre num corpo humano. Ah, Rodrigo, mas é um corpo glorificado. Meu irmão, uma casa bonita do Sion é bonita para mim que sou pobre, mas para a rainha da Inglaterra é um casebre. E eu não quero terminar o meu sermão aqui sem fazer um apelo nessa manhã. Foram vocês que abriram pela primeira vez as passagens bíblicas e me ensinaram. E me dão o privilégio de voltar aqui. Eu quero colocar uma música e quero fazer um apelo. O Dudum falou que tem gente que muita gente nem vem aqui e hoje está aqui. Eu não sei para quem que eu preciso fazer esse apelo. Mas de repente tem alguém que precisa fazer as pazes com Deus, voltar para o redil, gritar na cruz do Calvário, Senhor me ajude, eu quero ter você aqui à frente. Enquanto essa música estiver cantando, tocando, eu quero que você levante de onde você estiver se sentir, mesmo na galeria, pode vir aqui.